Olá todo mundo, boa noite, tá? Vamos daqui dar prosseguimento na nossa aula. O último vídeo de vocês, o tema era determinante, tá? Então, a gente trabalhou determinante, aprendemos como se calcula e o mais importante, aprendemos onde se aplica. E eu falei que determinante é muito aplicável em equações, em sistema de equação. Eu trabalhei um ou dois exercícios na última aula, resolvi uma da ESA, que envolve um sistema de equação com três incógnitas, x, y e z. Só que hoje eu vou trabalhar de forma específica sistema linear. Eu vou explicar os detalhes, vou explicar quando que um sistema vai ser de um jeito, quando que é de outro, com uma série de exercícios, tá? Para cada exemplo eu vou ter um exercício e no final uma bateria de questões com tempo para vocês, tá legal? Então, vamos iniciar aqui nosso slide. Vamos lá? Tá todo mundo de olho aí? Aqui já tem o nosso guia, isso aqui é o nosso sumário, né? O tema da aula de hoje é sistema linear. A gente vai revisar como que se resolve usando a aula da semana passada. Nós vamos aprender a classificar os sistemas e vamos trabalhar exercício, correto? Então, deixa eu aqui avançar aqui com vocês. Então, vamos lá. Aula passada. Na aula passada, a gente aprendeu a resolver isso daqui. Eu lembro que eu resolvi essa questão aqui com vocês de duas formas. Eu resolvi essa questão, não essa, né? Uma questão desse tipo aqui. Eu resolvi usando o método da soma ou da subtração, que é a maneira que a gente aprende no ensino fundamental para resolver sistema. E depois eu resolvi a mesma questão usando determinante, certo? Como a aula de hoje é para classificar sistema, eu só vou trabalhar com determinante, mais nada, tá certo? Então, eu quero resolver esse sistema aqui. A primeira coisa que eu faço é pegar esse sistema e transformar no formato de matriz. E como é que funciona o formato de matriz? Vai ter uma matriz com os coeficientes 2, 3, 3 e 5, que vai ser multiplicado pela matriz que tem as letras, que é x e y, e vai ser igual à matriz que tem a solução, que no caso da solução é o 16 ou 22. Então, a gente simplesmente escreve assim. Tá? Coloquei de um lado os coeficientes, coloquei do outro as letras e o resultado é o 16 ou 22. Tá? Se eu pego, por exemplo, olha, essa linha e multiplico por essa coluna e vai dar o 16, vira exatamente o que está aqui, ó, né? Porque vai ficar 2 vezes x, 3 vezes y igual a 16. Correto? Então, eu já vou resolver isso daqui. Só um instantinho aqui. Eu já vou resolver isso daqui, certo? Então, eu não vou dar nem tempo para vocês, já vou iniciar aqui a solução. Esse daqui é o meu sistema, certo? Eu expliquei para vocês que para resolver esse sistema, eu tenho que calcular o determinante da matriz geral, o determinante da matriz em x e o determinante da matriz em y, tá? Como é que funciona o determinante da matriz geral? É só você calcular o determinante disso daqui, ó, só. Só isso, mais nada. E a gente aprendeu como é que se calcula determinante. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Tá aceita. Vamos lá. A gente aprendeu como que se calcula determinante de matriz 2 por 2. É só você pegar diagonal principal, multiplica. Depois você faz diagonal secundária, multiplica e subtrai um pelo outro. Só isso. Quanto que vai dar aqui na minha diagonal principal? 2 vezes 5, 10. Então, olha, vai dar 10 aqui. E quanto que dá na minha diagonal secundária? 3 vezes 3, 9. Então vai ficar assim, ó. 10 menos 9, resultado 1. Então, o meu determinante é 1. Só isso. Agora eu tenho que calcular o determinante de x e o determinante de y, certo? Como que funciona calcular o determinante de x? É fácil. É só você pegar a matriz original, que é essa daqui, mas você vai ter que pegar a solução e colocar dentro do lugar do x. Se você pegar a solução e colocar no lugar do x, porque a primeira coluna é x, a segunda é y. Se você faz isso, você consegue calcular o determinante de x. Basicamente, ó, vai ficar assim.
tá? Então, olha, eu peguei o 16 e o 22 e coloquei aqui, no lugar do 2 e do 3. Só isso. E agora eu vou calcular esse determinante de x. Mesmo esquema, diagonal principal, diagonal secundária, tá? Diagonal principal, quanto que vale 16 vezes 5? 16 vezes 5 é 80. Menos diagonal secundária. Diagonal secundária, 22 vezes 3 dá 66. Certo? Só isso daqui. 88 menos 66, isso aqui dá 14, se eu não fiz conta errada. Certo? Não, acho que não, acho que está certinho. Então, olha, isso aqui, olha, dá 14. Certo? Estou sentindo que eu estou fazendo besteira, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. E agora eu quero calcular o determinante de y aqui. Como é que eu faço isso? Mesmo esquema. Pega a matriz principal, mas agora coloca a solução aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Tá vendo? Eu estou pegando a solução e colocando ela aqui na minha segunda coluna. Só isso. Calculando agora a matriz principal aqui, ó. Desculpa, diagonal principal. É 2 vezes 22. 2 vezes 22 dá 44. E agora eu vou calcular a diagonal secundária. A diagonal secundária é 3 vezes 16. 3 vezes 16 dá 48. Então aqui, olha, é menos 48. Isso aqui vai me dar quanto? Menos 4. Então já sei quanto que vale o determinante geral, já sei quanto que vale o determinante de x e já sei quanto que vale o de y, tá? Já sei tudo. Então agora eu consigo resolver um sistema. Como que eu faço para encontrar x? Olha para cá. Encontrar x. Basicamente, tu pega o determinante de x e divide pelo determinante geral. Só isso. Quanto que vale o determinante de x? 14. Quanto que vale o geral? 1. Então, isso aqui é 14. E já encontramos o x, tá? E agora, como é que eu encontro o y? Mesma coisa. Para encontrar o y, eu faço assim, ó. Encontrar o y. Eu vou simplesmente fazer determinante de y sobre o determinante geral. O determinante de y, ele vale menos 4. E o geral, ele vale 1. Resultado, menos 4. Tá? Então, acabei, resolvi e tá feito o meu sistema aqui. Tá legal? Então, eu vou só destacar aqui a minha resposta e testar para ver se ela tá correta mesmo. Então, ó, olho aqui no quadro aqui todo mundo. Ó, encontrei aqui o 14, encontrei aqui o menos 4. Então, claramente, nesse meu sistema aqui, a minha solução vai ser x é igual a 14 e y é igual a menos 4. Agora eu quero ver se isso aqui está correto, né? Então, ó, eu vou voltar e eu vou verificar se esse sistema está correto para esses valores, tá? Deixa eu ver aqui, mais alguém entrou. Eu vou verificar se esse sistema está correto. Está correto se eu colocar o 14 aqui e o menos 4 aqui? Será que vai dar certo? Será que está correto se eu colocar o 14 aqui e o menos 4 aqui? Será que vai dar certo? Vamos testar, tá? Então aqui, olha, primeira equaçãozinha, tá? Primeira, 2 vezes 14 é 28. 3 vezes menos 4 é menos 12. 28 menos 12 deu 16. Opa, bateu. Primeira equação aqui, ó, deu certo. Tá vendo? Resolvemos para a primeira equação. Agora eu vou ver se funciona para a segunda. Vamos ver se funciona para a segunda? Aqui, olha, segunda equação agora. 3 vezes 14 dá 42, se eu não fiz conta errada. E agora aqui, 5 vezes menos 4. 5 vezes menos 4 dá menos 20. 42 menos 20 dá 22.
Opa, também funcionou. Então eu encontrei a solução. Encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. O x vale 14 e o y vale menos 4. Eu encontrei simplesmente resolvendo sistema usando determinante, tá? Então, ó, eu resolvi aqui, resolvi esse. Eu fiz 3 multiplicações e acabou minha conta, tá? Resolvido, não precisei interpretar o sistema, não precisei multiplicar para igualar uma letra e cortar a letra, eu resolvi de forma bem simples, tá? E tá certo, tá resolvido. Isso aqui a gente aprendeu na última aula, determinante de x sobre o geral, determinante de y sobre o geral, tá? Tô só aqui revisando com vocês. Agora, o que é da aula de hoje? A classificação deles. Olha para cá todo mundo. Um sistema, ele pode ser classificado de 2 maneiras. Ou o sistema vai ser possível, ou ele vai ser impossível, tá? Ou é possível resolver, ou não é possível resolver. Só que dentro dos possíveis, tem 2 casos. Olha para cá. Dentro dos possíveis, tem os possíveis que a gente chama de possível e determinado, porque tem uma única solução, só tem uma resposta. Tem aqueles sistemas que são chamados de possíveis e indeterminado. Ele tem solução, mas tem um monte. Dá para resolver de várias maneiras. E o impossível não tem solução nenhuma, tá? É simplesmente isso. O nome dele é o nome do que ele representa. Sistema possível determinado. É porque dá para encontrar o valor. Possível e indeterminado. É porque não dá para determinar o valor. Tem vários. Impossível. Não existe o valor. E agora na prática, como é que funciona? Eu vou colocar aqui no quadro, basicamente, um exemplo para cada tipo de sistema. E a gente vai resolver e vai entender o que significa. Ele ser determinado, indeterminado ou ele ser impossível, tá? E esse é o meu objetivo. É todo mundo sair da aula de hoje entendendo isso daqui, para quando aparecer alguma dessas palavras no enunciado de prova, entender o que está acontecendo e não ficar com medo travado, porque vocês sabem fazer isso daqui. Tá? Então, olhem para cá. Primeiro, sistema possível e determinado. A gente geralmente usa a sigla SPD, tá? Sistema possível e determinado. Quando que esse sistema vai ser possível e determinado? Mole. É quando o determinante da matriz principal for diferente de zero. Pode ser qualquer coisa. Se for diferente de zero, ele é determinado. E aquele que a gente fez, acho que deu 1, o determinante, não é? Aquele que a gente fez agora há pouco. Por isso que ele é um exemplo de sistema possível e determinado, tá? Ele está aqui. É aquele que a gente acabou de resolver. Porque a gente calculou aqui, olha, multiplicou, isso aqui deu 10 menos 9, isso aqui deu 1. Cara, o 1 não é zero, então ele vai ser possível e determinado. Qualquer número que der, vai ser assim. Aí tu vai e pensa, ué, mas por que se ele for zero, dá errado? Ué, como é que a gente conta as letrinhas? Não é fazendo determinante de x sobre o geral? Determinante de y sobre o geral? E se o geral for zero, cara, como é que eu vou dividir para zero? Por isso que se o geral for zero, não dá para resolver o sistema, tá? Ele não vai ter uma solução única. Então vamos ver aqui na prática como é que funciona isso. O próximo caso é de sistema possível e indeterminado, tá? O que seria isso daqui? É aquele sistema que ele dá para ser feito, só que ele tem mais de uma solução. Então, olha para cá, o sistema possível e indeterminado, ó, ele vai ter mais de uma solução. E aqui eu tenho um exemplo. Quando que um sistema vai ser chamado de possível e indeterminado? É quando você calcula o determinante e ele dá zero, aí tu pensa, opa, deu merda. Porém, quando você calcula o do x, dá zero também. Quando você calcula o do y, dá zero também, dá tudo zero. Então a minha conta ficaria 0 sobre 0, tá? Qual é a resposta disso? Faço a menor ideia. Por isso que a gente fala de indeterminado, tá? Eu não sei quanto que dele vai dar. É porque existe mais de uma possibilidade. E aqui embaixo eu tenho um exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Vai resolver isso daqui, tá? Mas não vai ser ou não.
Eu quero que vocês tentem resolver isso daqui. Olha para cá, tá aqui o sistema. Eu quero que vocês tentem fazer da mesma forma que eu esquematizei aqui do lado. Eu quero que vocês calculem o determinante geral. Eu quero que vocês calculem o determinante de x. Eu quero que vocês calculem o determinante de y para essa questãozinha aqui. Tá? Então, ó, tá aqui. Eu já vou até deixar aqui o esqueminha. Eu quero que vocês calculem tudo isso que está aqui no quadro. O geral, o de x e o de y, certo? Só um instante aí, tentem fazer, encontrem cada um deles e a gente discute a solução depois, tá? Tempo correndo, podem rabiscar um pouquinho e tentar resolver isso daí, tá? Vai servir para treinamento de vocês também, tá? Podem fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos lá? Vamos resolver aqui? Primeira coisa, eu tenho que calcular 3 determinantes. As 3 contas são rápidas, só que é bom elas estarem organizadas aqui no papel, né? Ou aqui no quadro, como é o meu caso. O determinante geral, eu vou usar essa matriz aqui, certo? Eu vou repetir ela aqui embaixo. Agora vamos lá. O que seria o determinante de x? É só você pegar a matriz original, apaga a primeira coluna, porque é a coluna que representa o x, né? A primeira é o x, a segunda é o y. Apaga a primeira coluna e no lugar dela coloca o quê? No lugar dela coloca a solução. 16 e 32, tá? E quando eu quero calcular o determinante de y, mesma coisa. Pega a matriz original, mas agora apaga a segunda. E no lugar dela, coloca a solução. Que nesse caso é qual? 16. Opa, desculpem. É com vermelho aqui. Ué, cadê a minha cor? 16 e 32, tá? Deixa aquele 16 ali, marcado ali. É basicamente isso. Vamos calcular agora o determinante geral. É só você fazer a multiplicação aqui, olha. Essa por essa e essa por essa. Matriz principal vai ser 2 vezes 3, 6. E agora aqui, 4 vezes 3 vai dar 12. Calma aí. Por que tá de... Nossa, o som tá diferente o negócio aqui. Pô, eu tô deixando um tempão pra vocês pra fazer no errado, né? Eu sou muito esperto. Tá errado aquilo dali. Olha lá. Era pra estar o número 6 ali embaixo. Marquei um tempo pra vocês fazendo no que tá faltando errado. Galera, desculpem, tá? Não era pra estar um 3 aqui. Era pra estar o 6. Aqui era pra estar um 6. Então, vamos lá, de novo aqui, tá? Peço perdão pela falha. Então, eu teria que multiplicar aqui 2 vezes 6 para dar 12. E aqui, olha, 4 vezes 3, que dá 12 também. Então, 12 menos 12 daria 0. Eu queria o 0 aqui embaixo, tá? Na hora de copiar a matriz, veio um valor errado aqui. Possivelmente de outra questão, tá? Me desculpem. Então, o determinante deu 0.
Aí você vai e pensa, caramba, deu zero, não pode dar zero. Então eu vou continuar fazendo agora. Eu vou fazer agora o determinante de x e depois o determinante de y. O do x, olha, eu tenho que fazer 16 vezes 6, que vai dar 96. E aqui, 32 vezes 3, que vai dar 96. Resultado? Zero. E agora, o determinante de y. Isso aqui vai dar 64 menos 64. Adivinha só? Zero. Todos deram zero. Então, se eu fosse encontrar o x fazendo determinante de x sobre o geral, eu iria encontrar simplesmente 0 sobre 0. E se eu fosse fazer o de y, mesma coisa. Eu ia fazer determinante de y sobre o geral, eu ia encontrar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 não tem uma solução. Não é que eu não posso fazer, eu não sei qual é a resposta. Por isso que nesse caso, eu falo que o sistema, ele vai ser possível. Só que eu não consigo determinar qual é a solução. Tá? Então agora, olhem para cá. Esse estava certo. A equação aqui estava certa. Aquela que estava errada. Olha para cá. Eu vou encontrar para vocês duas soluções aqui. Duas. Existe a solução x igual a, deixa eu ver, x igual a 5 e y igual a 2, e existe a solução x igual a 2 e y igual a 4. Essas duas soluções, elas funcionam, tá? Tanto a solução 5 e 2, quanto a solução 2 e 4, tá? As duas são soluções para o sistema, todas as duas. Você pode pegar aqui, olha, substituir o x por 5 e o y por 2, que vai dar certinho, tá? Se você fizer isso, vai dar certinho. Quer ver? Olha aqui. Pega essa linha, multiplica por essa coluna. Vai ficar 2 vezes o 5. 2 vezes o 5. Mais 3 vezes o 2. Então vai ficar aqui, olha. 3 vezes o 2. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes o 2 é 6. 10 mais 6, 16. Olha aqui, certinho. Tá vendo? E agora eu vou fazer o do y, a segunda, né, no caso. Olha aqui. Agora pega essa e multiplica por essa. Vai ficar 4 vezes 5 somado por 6 vezes 2. 4 vezes 5 é 20. 6 vezes 2 é 12. 20 com 12, 32. Olha aqui, viu? Bateu. Então, x igual a 5 e y igual a 2 é uma solução. Se vocês testarem x igual a 2 e y igual a 4, também vai ser uma solução. E existem outras. Existem soluções com valor negativo, soluções com valor decimal. Existem infinitas soluções. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Por isso que esse sistema, ele dá para resolver. Eu consigo encontrar a resposta. Só que não tem uma única resposta. É possível numa sala de aula, vários alunos, cada um encontrar uma diferente. Né? Possivelmente a maioria vai encontrar a mesma, mas eu consigo ter um monte de respostas diferentes. Tá? Então esse é o sistema possível e indeterminado. Agora vem o último caso, que é o caso do sistema impossível. Sistema impossível é aquele que não dá para fazer, ele não tem solução, eu posso testar todos os valores, eu não vou ter solução. E como que eu identifico que um sistema ele é impossível? É assim, ó. Para um sistema ser considerado impossível, o determinante geral tem que ser 0, mas os outros não. Ninguém é 0, só o geral.
Então esse caso é um sistema impossível, tá? E a solução seria assim, olha, deixa eu ver se eu copiei o correto agora. Tá, aqui tá certinho. Então, olha, eu vou fazer aqui rapidinho e vocês vão só acompanhar dessa vez. Olhem, determinante geral, determinante de x, determinante de y. E aqui, olha, eu vou colocar as matrizes do x e do y para poder facilitar. A matriz do x vai entrar aqui a solução e aqui vai entrar, olha, o 3, 6. A matriz do y, aqui vai ser o 2, 4 e aqui vai entrar a solução. Então, ó, já vou colocar aqui a solução. 16 sobre 20 para o x, 16 sobre 20 para o y. Agora a gente calcula. Olha aqui. 2 vezes 6 é 12. E 4 vezes 3 é 12 também. Deu 0. Mas ele é o único que vai dar 0. Calma aí, deixa eu aceitar mais um. Certo? Agora, olha aqui o restante, o do x. Eu vou ter aqui 16 vezes 6, que vai dar 96. Eu já fiz essa conta antes. E agora para cá, 20 vezes 3 é 60. Então aqui, olha, vai dar 36. Não deu 0. E do y é a mesma coisa, olha. Diagonal principal aqui. A diagonal principal vai ser 2 vezes 20, que é 40. E aqui 4 vezes 16, que vai ser 64. Essa subtração aqui vai dar menos 24, negativo, que também não é 0. Então, olha, na hora de encontrar o x, olha como é que ficaria. Determinante de x sobre o geral, que seria o quê? 36 dividido por 0, que eu não consigo resolver. E na hora de encontrar o y, como é que eu faria? Determinante de y sobre o geral, que daria menos 24 sobre 0, que também não dá para resolver. Tá? Então, se você calculou o determinante da matriz geral e não deu 0, dá para resolver, corre para o abraço e resolve. Agora, se ele der 0, se todo mundo der 0, ele é até possível, mas tem muitas soluções. Agora, se ele der 0 e o restante não, é impossível. Tá? Agora vem a pergunta. Professor, eu até entendi o conceito, mas na prova, isso aqui cai como? Como que é um enunciado para uma questão dessa numa prova? Vai ser assim, ó. Exercícios. Aqui eu tenho o primeiro. O valor de x, esse aqui nem tanto, tá? Aqui é um sistema normal. O valor de x, que é a solução do sistema, ele é o quê? Essa daqui não tem o que pensar em possível, impossível, nem nada. É só para resolver o sistema. Essa aqui é a primeira, tá? Tentem fazer essa daqui, eu vou marcar aqui o tempinho para vocês. E as outras envolvem a ideia de ser possível, de ser impossível e coisa do tipo. Então, ó, inicia por essa daqui. Encontra o sistema e encontra qual é o gabarito. Tá? E tempo correndo para vocês. Vamos lá, galera. Passou aqui 5 minutinhos. Vamos fazer aqui a primeira. A primeira não tem muito mistério, não. É só resolver o sistema de forma direta, usando o que a gente aprendeu no fundamental, ou usar o que a gente aprendeu aqui com determinante. Eu vou usar determinante para poder treinar isso daqui, né? Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse sistema aqui e eu vou escrever ele em forma de matriz, certo? Então, como aqui não tem nada, aqui é o número 1. Então, aqui é o número 1, aqui é o menos 2, aqui é o 2 e aqui é o menos 3. Então, vai ficar assim, ó. Isso se eu não fiz besteira, né? Tá certinho? Tá certinho, tá? Esse daqui vai ser o geral. Agora eu vou montar o do x e eu vou montar o do y. Tá aqui. O do x, como é que funciona?
Eu vou até fazer da forma mais exaustiva, exaustiva para mim, para vocês conseguirem ficar sempre visualizando, tá? Repara aqui, a solução é 1, 3. Essa daqui é a solução, 1, 3. Tá vendo? Então, como é que funciona a matriz do x? A matriz do x, eu vou apagar a primeira coluna, que é a coluna do x, e no lugar colocar a solução. E a solução ela é 1, 3. Agora para o y, eu faço ao contrário. No y, eu vou apagar a segunda e no lugar dela eu vou colocar a solução. E qual é a solução? 1, 3. Só isso, mais nada. Tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular o determinante geral, o determinante de x e vou calcular o determinante de y. Só isso. Será o bastante, tá? Então vamos lá. Calculando aqui o determinante geral. O geral é só você multiplicar aqui, olha, diagonal principal, secundária. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Agora tu vai subtrair 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Só tomem cuidado com o sinal aqui, ó. Só isso. Então aqui é menos 3 mais 4, que vai dar 1. Esse é o meu determinante geral. Agora eu vou encontrar o determinante do x. O do x vai ser aqui, olha. Tu multiplica aqui. 1 vezes 3 é menos 3. E agora, 3 vezes menos 2 é menos 6. Então é menos 6. Então isso aqui vai ser menos 3 mais 6, que dá 3 positivo. E para terminar, o do y. Você multiplica aqui, subtrai. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2, então isso aqui, olha, vai dar 1 também. Repara uma coisa, ninguém deu zero. Se ninguém deu zero, é porque esse sistema aqui dá para... se o determinante geral não deu zero, é porque ele é possível, tá? E como que eu encontro o x? É só você pegar o determinante do x e dividir pelo geral. O do x vai ser 3, o geral vai ser 1. Então, olha, o x é 3. E como é que eu encontro y aqui? É só você pegar o determinante do y e dividir pelo determinante geral. Então, o do y é 1, o geral é 1, resultado 1. Então, a conta termina e eu chego na minha solução. A minha solução, ela é simplesmente, ó, a minha solução, x é igual a 3 e o y é igual a 1, tá? Agora eu vou ver aqui a pergunta. O valor de x, ele pedia só o x, então eu calculei o y à toa. O x ele vale 3. Aí aqui fala, é um par primo, é um ímpar primo, é um par que não é primo, é um ímpar que não é primo. É o 3, é um ímpar e primo ao mesmo tempo. Só isso. Professor, eu fiz por sistema igual eu aprendi na escola. Eu substituí, cortei uma letra. Posso fazer? Pode, tá? Pode. O problema é quando a questão ela é assim. Aqui aparece o que a gente acabou de aprender. Um sistema de equações do primeiro grau com incógnitas x e y será impossível quando m for quem? Pronto, não dá para resolver mais igual o ensino médio. Eu tenho que pensar um pouquinho aqui. Então, eu tenho um sistema do primeiro grau, de x e y. Eu quero saber quando que ele vai ser impossível. Lembra como é que a gente fez agora há pouco? Tá? Lembra como é que a gente fez? Lembra o que, que é um sistema possível, um sistema impossível? Lembra o que, que é? Eu quero que esse sistema seja impossível. Quem é o valor do m? Tá? Tempinho para vocês. Eu vou marcar aqui. Podem fazer com calma. Vamos lá, galera. Tempo encerrado.
Vamos lembrar aqui agora o que classifica um sistema como impossível. É quando o determinante da matriz principal, o determinante geral, ele é igual a zero. E o restante não é. Mas a primeira coisa é, o determinante da matriz principal tem que ser igual a zero. Tá? Então, se ele for diferente de zero, o sistema é possível. Pô. Ele não é só possível, ele vai ser determinado. Então, para ser impossível, a matriz tem que dar zero. Então, eu não vou nem me preocupar em encontrar a equação inteira. Eu só estou preocupado com ele ser impossível, tá? Então, a minha conta ela vai ser até bem simples. Olha aqui. Pega a matriz dos coeficientes. Ó, não tem nada aqui, então é o número 1. Aqui é o número 4. Então, olha, número 1, número 4. Agora aqui é M, tá? É M. E aqui é 5. Como é que você quer M? Porque é um sistema de equação nas incógnitas x e y. Então, tudo que não for x e y é para ser um número. Então, aquele M, ele é um número, ele é um valor, tá? Eu só não conheço aquele valor, mas ele é um valor. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, porque ficou muito feio esse número 5 aqui. Pronto, melhorou. Tá? Deixa eu colocar um 5 um pouquinho mais decente. Isso aqui tem que ser zero. Tem que dar zero isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Resolver o sistema não, né? Resolver o determinante. Então, ó, esse cara vezes esse cara tem que dar zero. Então, olha, 1 vezes 5 é 5, diagonal principal, menos a secundária, 4m. Diagonal principal menos a secundária. Isso aqui tem que dar zero. Porque se ele for zero, o sistema é impossível. Só isso. Então, ó, 5 é igual a 4m. E agora o 4 que está multiplicando, passa dividindo. 5 quartos é igual a m. Caça uma letra que tenha 5 quartos, está aqui, ó. Quase todas as letras eram frações. Tá? Então, se alguém encontrar uma fração, não fiquem com medo, assustado, é o gabarito. Tá vendo? Ah, professor, mas eu vi no slide que para ser impossível tem que dar zero no geral e tem que dar diferente de zero nos outros. Eu sei, mas por obrigação tem que dar zero no geral. Então, se no geral tem que dar zero, o m tem que ser 5 quartos. Porque qualquer valor que não seja esse, ele nunca vai dar zero. Tá? Então, é essa conta que eu faço. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Alguém mandou alguma mensagem? Pô, cara, tu foi testando o valor com fração. Dá muito trabalho, cara. Mas tá certo, funciona. Funciona. Tipo assim, na prova, cara, o importante é acertar a letra, né? É conseguir o gabarito. Funciona. Mas é número com fração. Pô, me daria boa preguiça testar isso daí, cara. Mas funciona. Tu coloca a fração, faz cruzado e vê quando dá zero e quando não vai dar zero. Funciona assim. Tá? Mas eu ficaria com preguiça. Pode ver aqui, olha, quando eu fiz o determinante, já encontrei direto a resposta. Nem me tomou muito tempo. Tá? Mas funciona substituir. Mas que dá uma preguiça, dá. Cara, tem conta que você bate o olho e fala, eu sei fazer, mas não tô afim de fazer isso daí, cara. Tem conta que é assim. Tá? Mas é muito melhor uma conta que você sabe fazer e dá uma preguicinha do que aquela que você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Tá? Quer ver? Ó? Vou dar aqui um exemplo aqui. A minha questão número 3. A número 3, quem não tem aula de sistema linear, possivelmente vai ver a questão e ficaria com muita dúvida. Olha para cá. 3. Para que o sistema, aí eu tenho um sistema com 3 equações, x, y e z. Eu quero que ele seja possível e determinado. Ó. Então, o K tem que ser o quê? Eu quero que ele seja possível e determinado. Quando uma pessoa nunca viu o sistema, cara, e bate o olho aí, dá um desespero. E testar aí dá uma preguicinha também, tá? Então, eu quero que ele seja possível e determinado, tá? Ela é muito parecida com uma que a gente fez na aula passada. Só que a da aula passada era uma da ESA. Essa daqui não é da ESA, não. Essa daqui é da EAR. Mas ela é muito parecida, tá? Então,
tempo correndo, podem tentar fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos lá? Eu vou resolver aqui agora a questão. E vamos primeiro identificar o que é importante aqui. A frase-chave da questão é sistema possível determinado. Essa é a frase-chave, tá? A gente sabe que tem 3 tipos de sistema. Tem o que é possível determinado, tem o que é possível e indeterminado e tem aquele que é impossível, né? Para ele ser possível e determinado, é só o determinante da matriz geral for qualquer coisa menos o zero, tá? Porque se ele for zero, aí eu dependo do x e do y, né? Se o geral for zero e o resto for zero, é indeterminado. Agora, se o geral for zero e o restante for qualquer outra coisa, aí é impossível, tá? Então, para ser possível e determinado, eu tenho que ter qualquer coisa menos o zero. É só isso. Então, tendo isso em mente, é só fazer isso daqui, olha. O determinante, ó, isso aqui é a parte-chave, tá? O determinante tem que ser qualquer coisa menos o zero. Tem que ser diferente de zero. Então, olha, 2 possíveis candidatos a gabarito aqui. Ou vai ser o A, ou vai ser o B. Se é para chutar, não chutem o C e o D, tá legal? Eu só chutaria o C e o D se a questão falasse, eu quero que o sistema seja impossível. Então tem que ser igual a zero, então seria ou C ou D, certo? Então vamos lá, como é que funciona? Eu tenho que montar uma matriz para os coeficientes. Então vamos lá, o x, ó, ele vale aqui 1, não é isso? 1, 2 e menos 3. Eu vou escrever devagarzinho para não correr o risco de eu esquecer alguém. Então o x é 1, 2 e menos 3. Então aqui, olha, eu já vou escrever 1, 2 e menos 3. E agora para o y é menos 1, menos 4 e 4. Agora o z. O z vai ser 1, menos 1, menos 1. O z vai ser 1, menos 1, menos 1. Aí você vai e fala, professor, e a solução? Não, a solução não me interessa. Ué, eu sou um tapado, né? Aqui não é 1 não, pô, aqui é K. Quando eu montei, eu falei assim, tá faltando a letra K. Aqui, olha, é K. É 1K, no caso, né? Então aqui não é o número 1, aqui é o K. Caraca, eu queria ver a reação de vocês, cara. Quem fez certo em casa. Eu escrevi o número 1, deve ter ficado agoniado. Não, professor, é K. Aqui. Deixa eu ver se eu... Não, é só esse mesmo. Então, isso aqui tem que dar diferente de zero. Como é que se calcula a determinante? Você tem que fazer assim, né? Repetir as 2 colunas do lado. Então, aqui, olha, é K, 2 e menos 3. E aqui é menos 1, menos 4 e 4. E isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero. Tem que ser qualquer coisa, menos o zero. Então vamos lá? Primeiro eu vou encontrar a minha diagonal principal. Diagonal principal. Multiplica aqui. K vezes menos 4 é menos 4K, vezes menos 1 é 4K positivo. Multiplica aqui, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo, 1 positivo vezes menos 3 vai dar menos 3. E agora multiplica aqui, olha, isso aqui vai dar 6. Resumindo, isso aqui é 4K mais 3. Essa é a minha diagonal principal. E agora eu vou calcular a minha diagonal secundária. Então, ó, eu vou aqui mudar de cor e eu vou escrever aqui embaixo aqui, olha, diagonal secundária. Deixa eu ver o chat aqui para ver se é relativo a alguma coisa que eu estou escrevendo aqui agora, para não sair avançando.
Deixa eu ver. Ih, vamos ver. Vamos ver se é 8. Tem alternativa que é 8? Eu não lembro quais são as alternativas. Deixa eu ver aqui. É algo que eu fiz aqui? Ré. Meu Deus, cara. Obrigado, obrigado. Ainda bem que eu fui ver o chat, tá vendo? 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 é 8. Pelo amor de Deus, cara. Cara, vocês estão passando mal comigo aí. Menos 3 mais 8 é 5. Tá? Obrigado, é 8. Tá? Então agora aqui, o verde. Secundária agora. A secundária é isso daqui. Caraca, agora eu vou ter que olhar com muito cuidado esse troço aqui, cara. Pra não fazer besteira. Menos 3 vezes menos 4 é 12 positivo, vezes 1 é 12 positivo. Espero que eu não tenha feito uma besteira. Se eu fiz aí, chama no chat, pelo amor de Deus. Agora aqui, 4 vezes menos 1 dá menos 4, vezes K, menos 4K. E agora, por fim, menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes menos 1 dá 2 positivo. Então, olha, 12 com 2 dá 14, 14 menos 4K. Então já sei quem é a secundária, já sei quem é a principal. Eu quero que dê zero o determinante. Lembra o que eu fiz na semana passada? Se a principal menos a secundária é zero, quer dizer que as duas são iguais. A principal e a secundária são iguais. Para quando eu subtrair, dá zero. Então, em vez de escrever uma menos a outra igual a zero, eu vou escrever uma igual a outra, tá? É só para a conta ficar um pouquinho mais amigável, mas é a mesma coisa. Então, ó, eu vou escrever uma igual a outra. Eu vou escrever diagonal principal igual diagonal secundária. Então, vai ficar diagonal principal 4K mais 5 tem que ser igual a 14 menos 4K. Então, passa o 4K para a esquerda e passa o 5 para a direita. Isso aqui vai ficar assim, ó. 4K, o menos 4 vem positivo, mais 4K, é igual a 14, e agora o 5 vai negativo, menos 5. 8K é igual a 9, K é igual a 9 oitavos. E essa resposta só foi possível com a ajuda de vocês, que me alertaram no chat da besteira que eu estava fazendo, tá? K é igual a 9 oitavos, eu olho para cá e tá aqui, olha, o K é diferente, né? Então, eu não quero que ela seja igual a zero, eu quero que ela seja diferente de zero. Então, o K tem que ser diferente de 9 oitavos. Então, se o K é diferente de 9 oitavos, tá aqui, olha, letra A e tá resolvido. Tá vendo? Então, a única coisa que eu preciso para resolver um sistema, se ele é possível, impossível, determinado, indeterminado, é só entender como que o determinante se comporta. Possível e determinado é porque o determinante deu qualquer coisa, menos o zero. Né? Possível e indeterminado, todo mundo deu zero. E o impossível é porque o geral deu zero e o restante não. Tá? E é só isso daqui. E agora a nossa última questão para poder fechar a aula, questão número 4. Dá uma lida com calma nela e vê se vocês conseguem entender aqui a conta. É uma questão que ela tem um enunciado, ela é bem tranquila, ela não é a mais difícil da aula, mas talvez vocês não estejam acostumados com esse enunciado, tá? Então, olha, tempo para vocês, eu vou marcar aqui um tempinho, daqui a pouquinho eu chamo aqui para poder resolver e vai ser a questão para poder encerrar a aula, tá? Podem fazer aí. Mestre, Pode falar. quando você vai calcular sem ser a matriz principal, não tem que trocar o sinal, não? Então, eu vou falar por que, que vocês trocam o sinal e por que, que eu estou escrevendo e eu não estou trocando o sinal. É porque, eu vou botar aqui um exemplo aqui, tá? Depois eu apago. O A, B, C e D.
é que talvez vocês aprenderam assim, ó. Ou alguns de vocês aprendeu assim. Fez a principal, aí bota aqui AD. Aí fez a secundária. Aí, como é a secundária, escreve com o sinal trocado, né? Como é secundária, escreve com o sinal trocado. Só que eu não costumo falar assim, porque parece que eu estou decorando uma regra, né? Mas a regra é o quê? Eu tenho que fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu não mudo o sinal secundária. Quem vai mudar para mim o sinal é essa operaçãozinha aqui. Tá? Então, eu calcularia a principal, que é A vezes D, e colocaria aqui. Calcularia a secundária, que é BC, colocaria aqui. Aí ficaria AD menos BC. Entendeu? É porque a maneira que eu escrevo é diagonal principal menos a secundária. Mas quando tem algumas pessoas aprenderam, né, fazendo, quando for a principal mantém o sinal, quando for a secundária troca o sinal, não é isso? Mas no final das contas dá no mesmo, tá? Vai dar a mesma resposta. Consegui tirar a dúvida? Sim, muito obrigada. Tá, beleza. E mais uma vez, tempo encerrado, tá? Galera, vamos resolver nossa última aqui e vamos encerrar nossa aula. E antes mesmo de encerrar a aula, eu já quero agradecer aqui os presentes, tanto pela participação, avisando quando tinha erro na conta, quanto com perguntas pertinentes, tirando dúvida e coisa e tal. Cara, isso é muito bacana, de verdade. Então, agradeço a vocês aqui na minha aula e vamos resolver agora o número 4 e vamos fechar minha conta. Quando eu olho para as duas, primeira coisa, a questão avisa que elas são equivalentes. O que isso significa? Significa que os dois sistemas têm a mesma solução. A solução de um é a mesma solução do outro. Por isso que fala que eles são equivalentes. A solução de um é igual à solução do outro. Só que o problema é o seguinte, eu consigo resolver o segundo, mas o primeiro não consigo. O primeiro tá faltando coisa, sabe? O primeiro tem coisa escondida. Como é que eu vou resolver o sistema se tem uma letra A e uma letra B, em vez de um número, sabe? Então, o primeiro eu não consigo resolver. Eu vou resolver o segundo. Porém, se eu resolver o segundo, eu automaticamente resolvi o primeiro. Só que aqui eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu não vou fazer por matriz. Sabe por quê? Porque nesse caso aqui é mais fácil não fazer por matriz. Então, por favor, quem fez por matriz, não fiquem revoltados comigo, tá? Olha para cá, eu vou resolver esse daqui. Esse daqui, ele é 2x mais y igual a 1, e o de baixo é x menos y é igual a menos 4. Cara, eu vou simplesmente somar um com o outro. Só isso. Quanto que vale 2x somado com x? 3x. Quanto que vale y somado com menos y? Sumiu da minha conta. E agora 1 somado com menos 4 vai dar menos 3. Quando eu somo uma linha com a outra, eu sumi com uma letra. Quando eu sumo com uma letra, acabou o problema, porque não é mais sistema, vira uma equação. Então agora, olha, o x vai ser quem? O x vai ser menos 3 dividido para 3. O x vai ser quem? Menos 1. Pronto, já encontrei 1. O x ele vale menos 1, tá? Tá feito, já encontrei o x. Então aqui, olha, eu já vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, ó. A minha resposta do sistema, o x ele vale menos 1. Certo? Agora falta encontrar o y. O que eu faço? Escolhe uma equação e, pelo amor de Deus, escolhe uma equação daqui. Porque na outra tem letra A e B, né? Escolhe daqui. Eu vou escolher a primeira, tá? Eu vou escolher a primeira. Dois x mais y é igual a 1. E substitui o x pelo valor que você encontrou. Eu encontrei o x valendo menos 1, né? Então é 2 vezes menos 1 mais y é igual a 1. Então menos 2 mais y é igual a 1. Y é igual a 1 mais 2 e o y é igual a 3.
Então, já encontrei, ó. O y vale 3, tá? Quem fez por sistema ou por matriz, sem dúvida, encontrou a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó. A minha soluçãozinha tá feita. X igual a 1, y igual a 3. Aí você vai e pergunta, professor, mas e aí, qual é o gabarito? Não tem esse gabarito aí. Eu sei que não tem. A questão não pede x e y, ela pede a mais b. Agora que a minha conta vai começar. Eu vou copiar a equação aqui atrás. Ax mais 2y igual a menos 1. E agora eu vou copiar outra. 3x mais by igual a 3. Repara uma coisa. Em uma equação só tem a letra A. E na outra equação só tem a letra B. E como o enunciado fala que as duas são equivalentes, quer dizer que a solução de uma é a mesma solução da outra. Então, tá vendo aquela resposta que eu coloquei ali embaixo ali, que o x vale menos 1 e o y vale 3? Então, ela é a resposta de x e y de qualquer um dos sistemas. Então, x vale menos 1 e o y vale 3. Só isso, tá? Então você, olha, tu vai escrever aqui, ó, calma aí. X vale menos 1 e o y vale 3. Então, olha pra cá. Você vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Aqui não é A vezes o x, então é A vezes menos 1. E aqui não é 2 vezes o y, então é 2 vezes o 3. Entende? Agora aqui, do outro lado aqui, não é 3 vezes o x, então é 3 vezes menos 1. E aqui não é 2 vezes o y, desculpa, aqui não é b vezes o y, então é b vezes 3. Se você resolver a primeira conta, você vai encontrar o A. Se você resolver a segunda conta, você vai encontrar o B, tá? Então aqui, olha, vai ficar na primeira equaçãozinha aqui. A vezes menos 1 é menos A. 2 vezes 3 é 6. É igual a menos 1. Eu vou jogar o A para a direita e eu vou trazer o 1 para a esquerda, tá? Então aqui vai ficar 6 mais 1 é igual a A. Por que eu fiz isso? Deve ter aluno aí se coçando com agonia. Professor, o A tem que ficar na esquerda. O A não precisa ficar na esquerda. O A tem que ficar sozinho. Ele pode ficar sozinho na direita. Eu joguei ele para o outro lado para ele poder ficar positivo. Só por isso. Se você manter ele na esquerda, aí no finalzinho tu tem que multiplicar por menos 1, trocar o sinal. Dá certo também, tá? Tá tudo certo. Então aqui, olha, vai ficar 6 mais 1 é 7. 7 é igual a A. Já encontrei o A. Agora eu vou para a segunda conta. Segunda conta. 3 vezes menos 1 é menos 3. B vezes 3 é 3B. Isso aqui é igual a 3. Aqui eu vou manter o B na esquerda, tá? E eu vou jogar o menos 3 para o outro lado. Então é 3 mais 3. Então aqui é 3B é igual a 6. E aqui o B é igual a 6 sobre 3. E o B é igual a 2. Acabou a conta, tá? Por que acabou a conta? Porque eu já encontrei o A e o B. O A vale 7 e o B vale 2. Questão está pedindo o A mais B. O A vale 7 e o B vale 2. Isso aqui vai dar 9. E o 9 está aqui, ó. Certo? Então, é só isso mesmo e a conta termina. Professor, mas o que tem a ver com determinante aqui, coisa e tal? Eu poderia usar determinante para encontrar a equaçãozinha que está aí. Só que quando eu bati o olho nela, eu vi que era mais fácil não usar, tá? Porque era muito fácil cortar uma letra. Eu poderia usar ali. Mas aqui, a ideia de equivalente é porque um sistema é igual ao outro. Então, se eles são sistemas que são iguais, eles são sistemas que são possíveis e determinados. Porque se eles não fossem possíveis, eu não poderia falar que um é igual ao outro, tá? Porque para ser equivalente, a solução de um tem que ser igual à solução do outro. E os únicos sistemas que têm solução são os possíveis e determinados, tá? E é só isso, acabamos, resolvemos a número 4, tá certo? Galera, então eu fico aqui com vocês, a minha aula vai se encerrar aqui. Eu vou fazer o possível para colocar esse vídeo online amanhã, tá? Eu vou editar ele hoje, deixar ele bonitinho hoje, aí eu consigo deixar ele
subindo pro YouTube entre hoje e amanhã. Tá legal? Eu não vou atrasar muito igual foi o último não, porque o último levou bastante tempo. Tá certo? Então, galera, um grande abraço, bom final de semana pra vocês. Até a minha próxima aula e é isso daí, galera. Abração. Tchau, gente. Valeu, galera. Abraço.